Estamos de volta aqui com a nossa terceira aula, né? Nossa terceira aula. Espero que todos estejam em casa, né? Cuidando da sua família, esperando esse turbilhão passar, né? E vamos continuar falando de teatro, claro, né? A primeira aula nós falamos sobre um pouquinho da história do teatro, só pra gente conhecer um pouquinho do que é o teatro. Na segunda aula nós falamos sobre a estrutura do teatro, o que tem dentro do teatro, né? Quando a gente vai assistir, a gente vê aquele palco lá na frente, né? Vê a plateia, mas o que tem por trás das cortinas? Nós falamos um pouco sobre isso. Falamos também sobre o que acontece atrás da cortina, né? Nas coxias, que é uma loucura. Se você quiser ver, dá uma olhada lá na aula 2. E falamos também sobre um cara que é muito importante, que é o Stanislavski, né? A gente falou sobre esse cara aqui que tem esses 2 livros, né? Que é a preparação do ator e a criação de um papel. A gente falou um pouquinho dele e hoje nós vamos falar um pouquinho mais, como eu tinha falado, né? Hoje eu quero falar um pouco sobre as técnicas de interpretação, né? Existem várias técnicas, né? Vários estudiosos fizeram os seus estudos e cada um trabalha da sua forma. E cada ator tem a sua determinada técnica para desenvolver os seus personagens, né? Então, assim, o que é interessante? O ator escolhe a sua técnica que mais se adapta às suas vontades, o que acredita e faz o seu papel, o seu personagem do jeito que ele gosta, né? Então, assim, o que acontece? O que eu tô falando? Como assim? Técnicas de interpretação? Mas não é só pegar o papel, decorar aquele texto e subir e fazer? Não é só isso. A profissão do ator, o ofício do ator é um pouquinho mais difícil. Pouquinho não, bem mais difícil, né? A gente tem que trabalhar personagem, a gente tem que trabalhar o texto, a gente tem que trabalhar a voz, dicção, para todo mundo poder entender o que eu estou dizendo, posicionamento de palco, enfim, tem muita coisa ainda para trabalhar, né? Mas uma das coisas que é o que eu vou falar hoje é a técnica de interpretação. Na técnica de interpretação, você vai desenvolver de uma melhor maneira o seu personagem. Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre 3 técnicas, que é a memória, imaginação ou experiência vivida. E aí eu vou falar um pouco de cada uma e os seus estudiosos e depois se vocês quiserem, vocês podem procurar na internet ou daqui mesmo já pensar, nossa, essa técnica eu acho que combina mais comigo, gostei disso, é dessa forma que eu acho que eu gosto de trabalhar e criar o meu personagem, né? Pra você que já faz teatro, que já faz os seus personagens. Pra você que não faz teatro, que nunca fez, pelo menos vai entender um pouquinho do que é. Que tem as técnicas também pra gente seguir, né? Bom, primeiro vamos falar então do Stanislavski. Stanislavski, esse aqui que eu tinha dito na última aula, que é o cara que criou, né, esse método, que é um método realista, é um método em que ele acredita que o ator ele precisa sentir com as suas emoções e trazer para o personagem. Como assim? Um exemplo. Aconteceu uma coisa muito ruim comigo, eu chorei muito, sei lá, faleceu um amigo meu e eu tô muito triste. E aí, o que o personagem pede? Quando eu vou criar um personagem, que o personagem também aconteceu a mesma coisa que aconteceu comigo. Eu tenho que pegar aquela emoção do meu amigo, que eu chorei, sofri, como eu senti, como foi aquela emoção, o que passou pela minha cabeça, pegar aquilo de verdade que aconteceu comigo e trazer para o meu personagem, que também está passando por um momento em que perdeu alguém querido. Então é como se você pegasse aquele sentimento e transportasse para o seu personagem. Então o ator, ele vive aquilo 2 vezes. O que acontece, né, na visão do Stanislavski? Acontece que você vive o seu personagem de verdade, você sente a emoção. Então ele trabalhava várias técnicas e treinava os seus atores. Isso lá em 1911, tá? Isso não foi agora não.
E ele treinava os seus personagens, os seus atores para poder desenvolver essa técnica. E aí os personagens eram vivos de verdade, acontecia, parecia que estava tudo acontecendo de verdade mesmo, né? Então assim, é muito interessante, mas é um tipo de uma técnica que tem gente que discorda, né? Por exemplo, eu no começo, quando eu comecei a fazer teatro, eu adorava essa técnica, né? Eu comecei com ele, tanto que eu comprei 2 livros e eu... Nossa, se vocês verem, não sei se dá pra ver, ó, ele tá todo... Ele tem todos os riscos que eu fazia, anotações, porque pra mim isso era importante, viver o personagem de verdade, né? Ó, eu tinha que viver o personagem de verdade. Só que aí foi passando o tempo, eu fui percebendo que isso era um pouco difícil até, né? E aí eu fui descobrindo outras técnicas que foi se adaptando a mim. Bom, aí vamos lá para uma outra estudiosa. Tem a Stella Adler. Ela foi estudiosa do Stanislavski, ela estudou com Stanislavski, né? Ela foi treinada por Stanislavski, né? E ela discordava dessa técnica, ela achava que isso era muito estranho, você pegar a sua vivência, o seu sentimento, que podia ser esse sentimento ruim, trazer pro personagem, ela não gostava muito disso. E aí ela desenvolveu o seu próprio método, que é aquilo que eu tava falando. O método dela era de que, como um personagem deve ser criado, seria pela imaginação. Então, por exemplo, eu vou viver uma situação em que o meu personagem vai... sei lá, vai ter uma doença, vamos supor, né? Hoje a gente tá trágico, a gente tá falando de coisa ruim, né? E aí o que acontecia? Você trabalhava com a imaginação, que é aquela palavrinha que eu costumo falar bastante. E se você estivesse com isso, isso e isso? E se acontecesse isso? E se tivesse uma pedra e você tropeçasse? E se... O se é importante, que é aquele que te dá a imaginação, e te traz respostas para aquilo, né? E aí ela desenvolveu seu próprio método. A Uta, tem uma outra também, vamos falar sobre outra, que é a Uta Hagen, né? Essa técnica, ela enfatiza a verdade e o realismo também. Só que os atores substituíam as suas experiências próprias pelas do personagem. Então, assim, o ator ele construía os sentimentos e as vivências do personagem. É quase como a imaginação também. Então, por exemplo, eu tô criando meu personagem. Meu personagem chama Maria, eu sou doméstica, eu trabalho com isso, e aí eu vou criando um esqueleto, né? Eu já cheguei a falar isso em algumas aulas. Eu vou criando um esqueleto de como é meu personagem. Se ela tem filho, se ela não tem filho, se ela gosta dos filhos dela, se ela tem um marido, como que é a vida dela, como é o sentimento dela, como ela foi criada, enfim, é muita informação para você criar um ser humaninho ali, que é o que você vai interpretar. Tirando a Uta Hagen, tem outra também, que é a Viola Spolin, que eu acho que é uma das que eu gosto demais, eu tô trabalhando muito com ela. Ela foi que criou os jogos teatrais e ela desenvolve na prática, né? Ela trabalha na prática o improviso, o trabalho criativo no grupo. Então, o que ela faz? Ela tem exercícios em que ela traz pro grupo desenvolver junto. Nesses exercícios, trabalha a improvisação, a criatividade, enfim... São vários exercícios, vários jogos para desenvolver os seus personagens. Então, dessa forma, ela acredita que sai tudo mais verdadeiro. E eu também estou mais para Viola Spolin hoje, né? Eu acredito mesmo que a gente consegue desenvolver um trabalho bem interessante e com grupo, né? Os improvisos, eles são muito ricos, né? Para quem já deve ter visto na televisão vários improvisos, né? Dá pra desenvolver muitos personagens. É lógico que é só um exercício, né? Dali você parte pra amadurecer o seu personagem. E aí você pode ir para um outro tipo de técnica em que você pode deixar ele mais vivo, né? Porque improviso você cria um personagem, ele trabalha ali com o personagem e depois ele morre. Então, assim, criei esse personagem no improviso, gostei, agora eu vou desenvolver o personagem pra trabalhar, né? E é mais ou menos isso que acontece. Bom, hoje nós falamos um pouco das técnicas,
Na próxima aula nós vamos continuar falando sobre outras coisas. E assim a gente vai seguindo enquanto a gente precisa ficar assim em casa, né? Tá bom? Muito obrigada, gente, e até a próxima aula.